Quando a gente fala em orientação profissional, muita gente ainda associa esse trabalho só à escolha da primeira profissão, como se fosse algo voltado só para adolescentes que estão ali decidindo o que vão fazer logo depois da escola. Só que na prática, essa é uma parte do campo, é só um pedaço dele. Ao longo da vida, a relação com o trabalho vai mudando e junto com ela surgem novas dúvidas, novas necessidades e novos momentos de decisão. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo eu acompanhei muitos processos com adolescentes em primeira escolha, só que também com universitários, com adultos em transição, com pessoas buscando desenvolvimento de carreira e até em momentos ali mais próximos da aposentadoria. E uma coisa que fica muito evidente é que a orientação profissional ela não é um trabalho pontual. Ela pode acompanhar diferentes momentos da vida. Então vamos para o nosso ponto 1. A carreira ela não é linear e isso muda o papel da orientação profissional. Durante muito tempo existia uma ideia mais linear de carreira. A pessoa escolhia ali uma profissão, ela se formava e seguia ali aquele caminho por muitos anos. Só que hoje a realidade é outra. As trajetórias elas são muito mais flexíveis, mais instáveis, mais abertas a mudanças e isso faz com que novas demandas vão aparecendo ao longo da vida. Na prática clínica, isso aparece de formas muito concretas. Por exemplo, é bastante comum atender adultos que fizeram uma escolha profissional muito cedo, muitas vezes com base nas condições, nas referências que eles tinham lá naquele momento, só que ao longo do tempo começaram a perceber que aquela profissão ela já não fazia mais sentido. Às vezes porque os interesses mudaram, às vezes porque os valores mudaram, às vezes porque a própria experiência com o trabalho mostrou aspectos da profissão que não eram ali reconhecidas e visíveis no começo. Também aparecem casos de pessoas que, em teoria, estão bem posicionadas na carreira, só que começam a sentir um certo esvaziamento. A pessoa segue trabalhando, só que com a sensação de que poderia estar mais realizada, mais conectada com o que ela faz. E em outros casos, a mudança vem de fora. São áreas que se transformam, profissões que mudam de configuração, exigências novas do mercado e a pessoa precisa se reposicionar. Ou seja, nós não estamos mais falando só de escolher uma profissão pela primeira vez. Estamos falando aqui de acompanhar movimentos de revisão, de reconstrução e de desenvolvimento ao longo da vida. Ponto 2. As dúvidas mudam e o processo também precisa mudar. Quando trabalhamos com adolescente, a questão costuma estar ligada mais à escolha inicial, só que na vida adulta as perguntas são outras e isso exige uma condução muito diferente do orientador. Por exemplo, eu já acompanhei processos aqui de pessoas que estavam há muitos anos em uma mesma área e começaram a sentir um desgaste importante. Não era uma dúvida ali sobre o que escolher, entende, gente? Era muito mais sobre como sair de um lugar que já não fazia mais sentido para ela. E isso envolve olhar para a trajetória, para os investimentos já feitos, para as possibilidades reais de mudança. Em outros casos, a pessoa não quer mudar de área, mas ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer se posicionar melhor, ela quer encontrar novas possibilidades dentro do que ela já faz. Ou seja, o que isso mostra pra gente? Que o processo, ele não é padronizado. Ele precisa se adaptar ao momento da vida e à natureza da demanda que está chegando. Se você se interessa por orientação profissional e quer ampliar a sua atuação para além da escolha inicial, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdos sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os diferentes momentos da carreira. E vamos lá para o nosso ponto 3. A orientação profissional trabalha com identidade ao longo da vida. Então, um ponto muito importante é entender que na vida adulta, a orientação profissional está muito ligada à identidade. Porque o trabalho, ele ocupa um lugar central na forma como a pessoa se percebe ali no mundo. E isso aparece de forma muito clara em alguns processos.
Por exemplo, eu já acompanhei situações aqui em que a pessoa decidiu sair de uma carreira que havia construído ao longo de muitos anos. E nesse momento não estava só diante de uma escolha de um novo caminho. Ela estava diante de uma espécie de desorganização da própria identidade profissional. Porque aquela profissão, ela não era só uma atividade, ela era também uma forma de se apresentar, de se reconhecer, de ser reconhecida pelos outros. Quando essa referência ali se perde ou se transforma, é muito comum surgir uma sensação de vazio, de não saber muito bem qual que é o próprio lugar. E o trabalho de orientação profissional, nesse caso, não é simplesmente apontar novas opções, é ajudar a pessoa a reorganizar essa identidade. Em outros casos, essa questão ela pode aparecer até de maneira mais sutil. A pessoa continua na mesma área, só que ela começa a perceber que a forma como se relaciona com o trabalho já não é mais igual, mudou. E isso também envolve identidade. Porque no fundo, nós estamos falando aqui de como aquela pessoa quer se posicionar no mundo a partir do trabalho que ela realiza. Então, na orientação com adultos, muitas vezes nós estamos trabalhando não só com escolha, mas também com reconstrução de sentido e de identidade profissional. Ponto 4. Isso amplia muito o campo de atuação do orientador. Quando a gente amplia a compreensão da orientação profissional, a gente também amplia as possibilidades de atuação. Então, o orientador ele não trabalha apenas com adolescentes em primeira escolha. Ele pode atuar com universitários que estão insatisfeitos com o curso, com profissionais em transição de carreira, com pessoas buscando desenvolvimento, com adultos que querem se reposicionar no mercado e até com pessoas que estão repensando a relação com o trabalho na aposentadoria. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Eu já acompanhei uma pessoa que ela não queria mudar de profissão, só que ela queria reorganizar a forma como ela se relacionava com o trabalho. Ela estava sobrecarregada, sem qualidade de vida e precisava ali reconstruir uma forma mais sustentável de trabalhar. E isso também é orientação profissional. Ou seja, o campo é muito mais amplo do que muitas vezes se imagina. Então, para resumir nossa conversa de hoje, quando a gente pensa em orientação profissional, é importante sair dessa ideia de que ela se restringe só à primeira escolha da profissão. A carreira, ela se constrói ao longo da vida e com ela surgem novos momentos de dúvida, de revisão e de decisão. A orientação profissional pode acompanhar esses diferentes momentos, seja na escolha inicial, na transição, no desenvolvimento ou na ressignificação da relação com o trabalho. E compreender isso, gente, amplia não só o olhar sobre o processo, mas também as possibilidades de atuação do orientador. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, condução de processos e desafios reais da orientação profissional na prática.